sabe ainda o jeito certo de como realizar seu sonho, fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo que você precisa saber pra de fato conseguir isso e tudo que eu fiz pra conseguir isso na minha vida, no meu caso. Vou te contar as minhas histórias e experiências reais, mas primeiro você vai ter que se inscrever nesse canal. Você vai ter que se inscrever nesse canal de 10 milhões de inscritos, tá? Porque assim, essas diquinhas, essas coisas que eu tô te contando aqui nesse vídeo, nesse canal, em todas as minhas redes sociais, foi experiência minha, tá? Eu não tô tirando de fontes da minha cabeça, de mundo da maluquice, do mundo mágico, enfim, não tô tirando do além, tá? Eu passei por isso. E por tudo que eu passei, eu tô aqui te ajudando pra você passar também, só que do jeito certo, e pra você evitar passar do jeito errado, tá? E como forma de retribuição, de forma de carinho e amor, generosidade comigo, você vai ser a minha best. Pra você ser a minha best, você tem que se inscrever aqui, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Quando eu estava no processo de conseguir algo grandioso na minha vida, eu tinha o péssimo hábito de ir pela cabeça dos outros. Como que eu falo isso? Sabe quando você se inspira em alguém e aquele alguém te engana? Te engana, literalmente. Foi assim quando eu comecei no marketing digital. Eu achava que os meus sonhos iam se realizar somente seguindo aquele caminho, porque na minha cabeça só existia aquele caminho. Então eu não acreditava que fosse funcionar de outra forma. E foi aí que eu quebrei a cara, que eu mudei de profissão várias vezes, que eu fiquei muito frustrada, que eu fiquei muito depressiva também. E como que eu percebi, como que eu mudei isso? Tô falando isso pra você porque isso foi um processo de 5 anos, tá? Eu tenho 21 anos, eu comecei com 16 anos até hoje pra ter descoberto isso hoje. Qual foi a minha conclusão em todo esse processo, em todo esse caminho? Quando você não sabe quem você tá sujeita a aceitar qualquer coisa que aparece na sua frente. Quando você não sabe quem você acha que qualquer caminho basta. Você acha que qualquer profissão não tem problema, sabe? E é por isso que muita gente fica frustrada e infeliz na própria vida, porque não sabe quem é, não sabe quem é e não sabe quem quer se tornar. Porque pra você alcançar coisas grandiosas, pra você realizar seus sonhos, você precisa se tornar uma pessoa diferente. Pra você se tornar uma pessoa diferente, você precisa saber exatamente quem você é. Os seus problemas, os seus erros, os seus vícios, os seus hábitos ruins. Você precisa se autoconhecer melhor pra você modificar quem você é e você se tornar uma pessoa melhor. Porque o que acontece? Quando você é quem você é e você tá tentando alcançar algo que a sua pessoa não conseguiria alcançar, o que acontece? Você não vai alcançar isso. Porque pra você alcançar o sonho que você quer alcançar, você precisa se tornar a pessoa capaz de alcançar esse sonho, uma pessoa capaz de manter esse sonho. Então assim, se você não tem hábitos bons na sua vida, se você não é uma pessoa que se admira, tipo, você não olha pra você e pensa, pô, eu sou inspiração. Eu sou a melhor versão de mim. Se você não olha pra você com esses olhos e você se olha com os olhos de tipo, pobrezinha, eu não consigo isso porque a vida fez isso comigo, porque eu sou vítima, você nunca vai conseguir nada. Porque pra você conseguir isso, você precisa ser uma pessoa foda. Você precisa se tornar o personagem principal da sua história. E como que você faz isso? Deixando de ser quem você é pra ser alguém melhor. E só assim você vai conseguir alcançar isso. Quando eu achava que eu ia alcançar os meus sonhos, os meus objetivos, fazendo marketing digital, não era algo que eu fazia por amor, não era algo que me trazia paz, era algo que me dava muita crise de ansiedade, era algo que eu ficava me comparando o tempo todo com todas as pessoas que faziam isso, porque eu achava que eu estava atrasada, porque eu achava que eu era burra, por não conseguir ter o resultado que aquelas pessoas tinham. E muitas das vezes, esses resultados que as pessoas postam é falso. É só pra chamar atenção pra conseguir vender o produto. Então assim, não era algo genuinamente bom. No meu coração não me trazia paz. Não me trazia propósito de saber que eu tava ajudando ali outra pessoa. Que a minha vida ia ser útil pra outra vida. Eu não sentia aquilo ali que eu sinto aqui fazendo isso. E o que me fez acordar? Todas as vezes que Deus me dava sinais, eu obedecia, eu ouvia e eu prestava atenção.
E tudo que ele me mandava fazer, eu fazia. Até vender brigadeiro na rua, pra você ter uma ideia, tá? Até brigadeiro na rua eu já vendi. Porque, o quê? O que aconteceu nesse dia do brigadeiro? Eu sonhei que eu precisava vender brigadeiro. Nessa época eu tava com uma dívida de 10 mil no banco. E eu tava muito preocupada, pensando, cara, como que eu faço pra pagar isso? Aí eu sonhei. Só que o brigadeiro não deu certo, não foi pra frente. Porque eu já cheguei a fazer 300 e poucos reais no dia vendendo brigadeiro. No centro de outra cidade, de uma cidade maior do que a gente mora. E nesse dia, no último dia que eu vendi brigadeiro, eu passei na frente do salão de beleza que eu trabalhei depois de vender brigadeiro. E nesse salão de beleza eu aprendi muitas coisas que se eu não tivesse entrado lá naquele salão, eu não teria aprendido. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje também, com a visão que eu tenho hoje. Então foi uma construção, sabe? Escadinha por escadinha, degrau por degrau. Foi subindo e colhendo as experiências que me trouxe essa visão, que é como eu ajo hoje e que é como que dá certo hoje. Por quê? Eu ficava adiando começar a criar conteúdo desde janeiro de 2025. E eu ficava sempre adiando, arrumando desculpa, inventando coisa, inventando isso, inventando aquilo. Enfim, procrastinando muito. Até que eu vendi o brigadeiro, tive acesso ao salão de beleza, que eu entrei depois, que eu fiquei por 7 meses ou 8 meses nesse salão de beleza, onde eu aprendi muita coisa, que me fez sair desse salão de beleza. Só que antes de eu sair do salão, eu já tava recebendo vários sinais de Deus. Muitos sinais de Deus, que depois eu compartilho lá no meu Instagram mais sobre essa história aí. Se você não me segue, já aproveita e vai lá me seguir nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo. Aí, o que aconteceu? Quando eu ouvi os sinais de Deus, quando eu obedeci e saí do salão, porque a ordem que eu entendi ser trazida de Deus foi que era que eu precisava sair do salão pra mim conseguir focar no que eu queria focar e ser a pessoa que eu precisava ser pra alcançar o que eu queria alcançar, entendeu? Buguei, mas enfim. Eu fiquei um pouco na depressiva porque eu não tinha outra fonte de renda, sim, mas tá tudo bem. Hoje em dia a gente sabe lidar melhor com isso. Aí, o que aconteceu? O que eu fiz? Eu comecei a gravar conteúdo. E quando eu comecei a gravar conteúdo, de uma forma que eu nunca tinha gravado antes. Isso porque eu já postava conteúdo em relação ao marketing digital, lembra? Eu peguei e pensei, tá, como que eu faço pra alcançar o que eu quero alcançar dessa vez, só que do jeito certo? Aí eu comecei a fazer um tratamento pra minha saúde, que era da depressão e do vício em açúcar. E o que aconteceu? Depois que eu comecei a me tratar, depois que eu dei início ao tratamento e tal, eu parei de usar a rede social. Isso porque eu queria trabalhar com a rede social e eu me afastei. Fiz um detox digital por 30 dias sem rede social nenhuma, sem consumir nada, só YouTube de vez em quando. Só que o YouTube foi depois de 3 semanas, se eu não me engano. E nesse tempo livre que eu tinha, eu aproveitei pra me conhecer melhor. Foi aí que eu conheci livros incríveis. Você não tem ideia dos livros que mudaram a minha vida. Inclusive, eu vou até pegar pra você ver, porque eu não estou mentindo. Os 2 melhores livros da minha vida mudaram a minha vida. Esse daqui o meu marido tá lendo, então é por isso que tá na marcação, mas eu já li ele inteiro e assim, ele é surreal. Esse foi o primeiro livro que eu acho que mudou a minha vida, assim, que mudou a minha cabeça em tudo. Tudo que você imaginar. Só que esse daqui, minha querida, isso daqui supera esse em 50 milhões de vezes, tá? E depois que eu terminei de ler, que eu terminei de me autoconhecer melhor, que eu mudei a pessoa que eu era e me tornei essa pessoa que você está vendo aqui no vídeo, eu comecei a ser a melhor versão de mim, que é a versão que tá construindo a minha vida dos sonhos. E a minha vida já está se tornando a vida dos sonhos, porque depois que você muda, tudo começa a ser perfeito na sua visão. E quando a gente é grato pelo que a gente já tem, é aí que Deus abençoa com mais, é aí que Deus multiplica. Então, não tem como você esperar que algo melhore na sua vida, sendo que você não melhora a pessoa que você é para poder receber aquilo. Porque aquilo que você quer, se for algo muito grande, não vai vir para uma pessoa que não saberia manter aquilo que é algo muito grande. E como que você aprende a ser uma pessoa que manteria aquilo, se tornando outra pessoa e parando de ser quem você é? E é um processo que, assim,
É muito delicado, leva um pouquinho de tempo, às vezes você consegue mais rápido ou mais demorado, enfim. Só que não desiste desse processo, porque no final é recompensador. Se tornar outra pessoa, se tornar uma pessoa melhor do que a que você era antes, é a melhor coisa do universo, da galáxia, de tudo. Porque a gente evolui, a gente muda a nossa mente, a gente muda quem a gente muda os nossos sentimentos e a gente começa a ser uma pessoa melhor do que a gente nunca foi antes na nossa vida. Então, se eu fosse você, eu começaria por dentro. E depois você vai ver o resultado no seu exterior, porque não adianta nada querer mudar o exterior, sendo que o interior continua a mesma coisa. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado. Um beijão e até o próximo!